do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, aqui os pais corajosos que enfrentaram cansaço, sono, todos os afazeres para juntos conversarmos, darmos alguns avisos gerais para a formação dos nossos filhos. Então, nós gostaríamos de primeiro agradecer a presença de todos por estarem conosco nesse projeto, que é buscando em tudo a salvação dos nossos filhos, acima de tudo, mas educá-los com sabedoria, para a verdade. Se os senhores tiverem qualquer dúvida, conforme fomos falando, os senhores podem escrever no chat ou levantar a mãozinha e nós chamamos pela ordem. Tá? Então, nessa reunião, nós vamos fazer da seguinte modo. Primeiro, darmos alguns avisos gerais, depois abrimos para as questões dos senhores, dúvidas, sugestões, tá? E então, como eu disse, se precisarem, vão erguendo a mãozinha, nós vamos esclarecendo. Algumas pessoas são novas, que estão começando conosco agora esse semestre, sejam muito bem-vindos também. Meu nome é Luciana. Eu sou a professora Maria Aparecida, trabalho em língua portuguesa no primeiro, segundo e terceiro ano. Muito bem. Então, o primeiro recado que nós queremos dar é com relação à rematrícula, né? Nós chamamos de rematrícula, que os pais que adotaram esse termo, que é o novo ano, né? Para acesso para as aulas do ano que vem. Então, esse processo de rematrícula, para nós aqui do Instituto, já começa agora, no mês de setembro. Por isso, para ajudar os pais, nós estamos, então, com uma promoção. É a maior promoção do ano, né? Depois não haverá de novo com esse valor e com esse desconto, com essa porcentagem. Então, aqueles que puderem aproveitar, é um bom momento. Tem gente que fala, mas vai ficar mais barato depois, vai ter outra promoção? Não, maior que essa, não, né? Nós estamos fazendo para justamente ajudar os pais. Se os senhores viram que, por exemplo, a educação infantil chega a ter material com 60% de desconto, as outras etapas com 30%, e é bem barato isso para conseguirem aproveitar, dividindo até em 12 vezes. Quem for pagar à vista tem mais 5% de desconto, para poder, então, nos ajudar. Por quê? Se tem pais que vão deixando tudo para a última hora, né? É o costume brasileiro, fala. Aí depois chega em janeiro, o pai pede lá na última semana e quer que chegue o material para a hora e não dá tempo. Então, esse é o momento, né, de aproveitar, pedir o material com calma, quem ainda não adquiriu, aproveitar aí os valores promocionais. Alguns pais também ficaram com dúvidas com relação às linhas que nós lançamos, né? Porque até hoje só tinha linha ouro. Agora, para ajudar os pais também, que estão com dificuldades financeiras e precisavam de ajuda, nós fizemos o quê? Nós lançamos uma linha de material que chama-se Bronze, é uma linha mais econômica. Ela tem as 7 matérias principais e, por isso, ela é mais barata. Tá? Nós temos também então, a linha prata. Na linha prata, acrescentam-se 2 matérias. Então, nós temos na linha prata, né, inglês e latim a mais. E na linha ouro, então, são todas as matérias. Aí tem inglês, que os senhores estão acostumados, inglês, latim, música, educação física. Então, só para esclarecer essa dúvida, né, não sei se os senhores viram essa novidade, mas então, mais uma ideia para poder ajudar mesmo. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Quem já aproveitou a promoção? Quem vai aproveitar? A promoção se encerra, a princípio, em setembro, até o último dia de setembro. Senhora Cristine, pode falar.
Então, boa noite a todos, salve Maria. Então, a forma da gente adquirir será pelo site. Essa é a forma para aquisição do novo material. Seria pelo site? Isso, pode ser pelo site, também tem os representantes, né, que vendem material, os professores podem ficar à vontade, não tem só um jeito, né, pode... Às vezes, o que é importante, até os representantes acabam depois levando para o site para ter os dados para o registro, mas os pais que são já tradicionais aqui conosco, nós temos até os dados, né, então por isso que podem ficar tranquilos, mas quanto mais cedo fizer, nesse sentido, nos ajuda aqui o sustento do Instituto, né, e também nessa organização dos estudos para não ficar tudo para a última hora. Certo? Mais um. Obrigada. Não, certo? Não, se tiverem dúvidas, podem escrever. Ou erguer a mãozinha aí. Outro assunto que nós queremos colocar para os senhores é do encontro das famílias, certo? Nós vamos ter mais um encontro, nós tínhamos feito um encontro a pedido dos pais, atendendo aos pedidos, nós vamos fazer mais um, que é agora no encerramento do ano, de conclusão do ano de estudos. Essa conclusão, nós vamos fazer um momento simbólico de conclusão mesmo, né? Alguns pais chamam de formatura. É simbólico porque, né, os senhores sabem a questão do contexto, né? Não é um momento simbólico de agradecer a Deus, aos pais por aquele momento, por todo o ano de lutas, de esforço, de sacrifícios. Então, para rendermos graças, agradecermos, né, juntos, nós vamos fazer essa formatura. O diferencial vai continuar sendo em 3 dias, né, sexta, sábado e domingo, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, tá? O diferencial desse encontro de dezembro vai ser esse momento simbólico de formatura, e vai ter no sábado um jantar mais especial. Esse jantar especial é mais de gala, vamos dizer assim, né, com churrasco, ou uma comida mais variada. Depois nós vamos fazer uma comissão de formatura com as salas de conclusão de etapa, né, que seria o 5º ano, o 9º ano, o 3º ensino médio e também o educação infantil, para nos ajudar nessa organização. Mas, então, vai ter esse momento, tá? Para o encontro continuará a contribuição de R$50, e para esse jantar nós vamos pedir uma contribuição daquelas famílias, né, que puderem, de R$30 do adulto. E as crianças, a partir de 7 anos a 12 anos, pagariam metade, para ajudar nessa questão do jantar, tá? E então, alguns pais até perguntaram, né, como vai ser a questão da vestimenta, como que meu filho vai... É um momento, nós vamos fazer um momento mais social, vai ter músicas, né? Vai ter a valsa dos alunos com os pais. Então, nós vamos sugerir um traje social para esse momento do jantar, especialmente, e sempre lembrando a questão da modéstia, né? Do pudor, é lógico, que seja uma roupa que também evangelize, que seja uma roupa modesta, tanto para que seja o homem vestido como homem, a mulher como mulher. Uma coisa estranha, né? Que eu tenho que falar isso, mas é real, né? Nós aqui que temos uma cidade universitária, a gente vê que hoje falar que o homem como homem, isso daí já não existe mais, já se perdeu, acho que a referência do que é. Então, vemos aí os homens subindo de saia, as mulheres como homens, não dá para saber nem mais o que é, né? Então, só tomar esse zelo, né? Também ter o cuidado de não ser uma roupa que seja atraente, né? Uma roupa modesta é aquela que se destaca pela modéstia, pela simplicidade, pela humildade, não querendo chamar a atenção ou ser um motivo de perdição dos outros. Então, tomar esse cuidado. Depois nós vamos também dando mais notícias específicas aí do encontro ao longo do ano, que alguns pais estavam mais ansiosos para conseguir organizar a viagem para cá, né? E aqui nós temos, lá na chácara, um alojamento feminino, masculino, bem simples, tá? Que pode acolher aqueles que precisam, tá? Só que tem que tomar cuidado só com as inscrições, né, que no último encontro foram muitas de última hora para o alojamento, então não tinha vagas,
Mas, enfim, tem chácaras também em volta, tem hotéis Airbnb, os pais falaram que a opção do Airbnb é mais em conta, nesse sentido. Então, a desvantagem do alojamento é que é um quarto grande, feminino, e um quarto masculino. Então, não daria para ficar a família, né? E o banheiro é coletivo, também não é o individual para cada pessoa. Então, são questões para serem colocadas. E a senhora Solange pode falar. A senhora Solange, às vezes, ergueu a mão errada. O nosso que não estamos identificando aqui. Se precisar, de novo, só perder, tá? Então, seria isso, né? Algumas pessoas já se organizando de fora, já compraram passagem, estão animadas, né? Aproveitar as férias. Uma outra questão também interessante, que alguns pais pediram, nós vamos atender esse encontro, é que nós faríamos um momento de exposição de famílias educadoras, no sentido de que alguns empreendimentos que os pais têm. Então, por exemplo, temos pais, né, que têm indústria de molhos, indústria de várias coisas, temos mães que, por exemplo, vendem roupas modestas. Então, nós vamos abrir no encontro um momento para essas famílias poderem expor, né, partilhar esses trabalhos que elas fazem, tá? Nós não abriremos para venda de material didático, certo? Evidentemente, né? Mas, se tiverem interesse, né, de fazer essa exposição, podem entrar em contato conosco para uma organização, né, do espaço. Né? Exatamente. Então, essas são aí as novidades desse encontro de dezembro. Tá certo? E de avisos, né, eram estes que nós tínhamos para dar. Ah, não, outra coisa, desculpa. Agora, a nossa plataforma está com uma novidade, que é a seguinte, o professor Davi, se o professor quiser explicar, melhor que eu posso. Mas, agora, o Davi quer falar? Por favor, Davi. Desculpa, eu estava em outra janela, estava fazendo outra coisa. Boa noite, salve Maria. Bom, então, na plataforma, eu fiz uma atualização agora, que é possível fazer a declaração de vínculo. Essa declaração de vínculo é um documento que os pais, ao longo do ano, eles pediam ou para mim ou para o Laio, professor Laio. É mais ou menos uma comprovação que os alunos estudam conosco, né? Essa declaração, ela é aceita, por exemplo, em algumas situações, por exemplo, né? Em teatro, quando precisa declarar, ou cinema, precisa declarar lá, comprovando de carteirinha de estudante e tal, ela é possível. Eu já usei da Rafaela e tal, para conseguir desconto, essas coisas. Também, se for fazer algum tipo de curso, né? Não sei, ou conservatório, algum, por exemplo... Aqui em São Carlos tem o Projeto Guri de música, tal. Eu já conversei lá com eles, perguntei se eles tinham alguma coisa que eles se opunham ao homeschooling e tal. Eles falaram que não, nenhum problema, mas que precisava de algum tipo de declaração de estudo, né? Então, é uma declaração de estudo sob tutela dos pais, sob responsabilidade dos pais, mas com o apoio do Instituto São Carlos, né? Então, nessa documentação vai estar escrito lá o tipo de material que a família adquiriu, né? A etapa que a criança estuda, os dados do responsável, os dados da plataforma, da associação, e também a carga horária que o aluno vai estudar ao longo do ano, né? Então, tendo apoio do Instituto por via do material de estudo, né, dos livros, né, das apostilas, e também das aulas que ocorrem online para tirar as dúvidas a respeito do material da apostila, né? Deixa eu entrar num curso aqui, eu vou fazer uma apresentação brevemente aqui, como que a gente acabou colocando, como que eu coloquei lá na plataforma, né? Essa daqui é a minha plataforma. Então, por exemplo, na etapa, vou colocar aqui no primeiro ano. Logo na primeira aba aqui, eu já fiz a alteração, então eu coloquei no avisos gerais. Coloquei um vídeo já explicando, né, brevemente como funciona, e a declaração de vínculo está aqui, é esse link que é feito, né?
Hoje à tarde mesmo eu fiz uma atualização. Então, por exemplo, eu preencho os dados, né, Davi, preencho meu CPF, endereço, o número da casa está aqui, município São Carlos, nome do aluno, por da Rafaela aqui, ano 2025, terceiro ano do ensino médio. Só isso. Eu vou gerar a declaração, então isso aqui os pais precisam preencher, eu ainda, não tem como a gente ainda fazer isso de uma forma automatizada. Gerar declaração. Então, a próxima tela, ele gerou aqui para mim a declaração. Declaração de vínculo, como eu disse, associação, tal, a quantidade de aulas. Aqui a gente não fez distinção se o pai, a família compra um material só da linha bronze, ou da linha prata, ou da linha ouro. A gente colocou como um todo aqui, porque é o que a gente oferece, né, tanto na plataforma. Então, esse documento aqui, né, a assinatura do seu Antônio, da associação, vocês podem imprimir, né, recomendo que imprima e guarde, né, uma cópia, e também baixe em PDF. Ele salva aqui, pronto, salvou, já abriu até o Acrobat aqui, pronto. Tá, eu fiz, e agora eu já tenho a declaração. Como que eu faço? Na semana que vem eu já vou implementar de novo aqui uma outra página que é possível já verificar as declarações que a gente emite, né? Às vezes o pai tem vários filhos lá, a Luciana tem 6 filhos, por exemplo, emite um para cada um, né? E aí, mas eu salvei, mas não sei aonde, tal, eu vou ter que preencher toda vez o mesmo cadastro, tal. Não, o Laio, a Luciana vai entrar aqui, vai digitar o CPF, né? E ali no CPF ele vai acessar o histórico ali das declarações emitidas desse ano corrente de 2025. Ano que vem, 2026, precisa ser gerada uma nova, tal, ele vai sempre listar dessa forma na própria plataforma, ali no link que eu for colocando. É só isso aí, por enquanto. Obrigada, professor Davi. Aqui a dona Sônia colocou uma pergunta, né? Caso a pessoa adquira a linha bronze ou prata por questão financeira, poderia usar a do ano anterior? As famílias utilizam, geralmente, aproveitam com os outros filhos o material, né? Isso não tem problema. Eu entendi se seria o material ou se ela estava querendo aproveitar, seria o material com outro filho. Seria isso, né, dona Sônia? Por quê? Justamente porque nós não fazemos muitas revisões e mudamos o material todo o tempo, porque justamente as famílias católicas, né, têm mais filhos, nós sabemos as condições, então nós incentivamos que possam usar mesmo com os outros filhos, não tem problema. O que nós pedimos de colaboração, se for possível para a família, que nos ajudaria muito, é a contribuição com a plataforma. Então, por exemplo, a família usa novamente o material, aproveita e faz uma contribuição para o uso da plataforma. Porque a plataforma, né, vários pais aqui já colaboram mensalmente, nós pedimos para quem pudesse já colaborar dos filhos, porque nós não cobramos nada, né? Mas ela dá muitos gastos. Então, para manter os vídeos, os programas, mas também os professores que alguns recebem, né, para várias aulas e tudo. Então, por isso que nós pedimos essa contribuição. Então, seria a parte, pode entrar em contato depois, por exemplo, no particular, ou mesmo com a Daniele, e pode falar que gostaria de acertar essa questão da plataforma, né, contribuição diretamente para isso. A linha bronze terá a plataforma sim, tá? E é interessante também dizer que os pais que optarem pela linha bronze, né, mais econômica, eles não vão receber os materiais impressos das 4 matérias aí, que seria educação física, inglês, música e arte. Porém, a plataforma, nós não fazemos nenhum bloqueio. A criança pode assistir a aula, né, mas ela não vai ter o material, seria isso, né? Por quê? Se eles pensarem, tirando essas 4 matérias, às vezes chega a dar cerca de 100 páginas, né, Davi, por volume. Ao longo do ano, isso são quase 1000 páginas que não são impressas. Então, este valor, nós fizemos essa opção de material bronze para que pudesse chegar a outras famílias, né, que não tinham condições e queriam estudar. Então, também nós contamos com os senhores, com essa ajuda, que os senhores possam levar a outras famílias,
representar o instituto, conversar, né, para que possa, de fato, crescer a nossa família, nosso instituto. E também aqui, agora estou perguntando sobre a declaração, né? Nessa relação, estará escrito que os pais ensinam em casa? Porque para curso, não tem. Acho que quem já imprimiu até já sabe. Davi, às vezes, se quiser dar partilhar de novo, Davi, eu ler, demonstra que há um vínculo e que a criança recebe aquele serviço, né? Os estudos e a orientação. Mas não fala que ela ensina, que ela estuda em casa e tudo mais. Seria isso. Será que o Davi consegue partilhar aí? Deixa eu ver se ele dá. Aí, ó. Fulano de tal, né, possui vínculo educacional com nossa associação de ensino por meio da compra do material educacional do Instituto São Carlos Borromeu, referente ao ano letivo 2025, bem como por meio da frequência nas aulas online, etapa do 3º ano do ensino médio. Declaramos ainda que o aluno recebe orientações educacionais pela plataforma online para a aplicação de seus estudos no ano corrente, né, conforme as orientações ao vivo e gravadas que oferecemos, né. Então, ela é uma declaração simples, básica e abrangente, geral, né. Ela não cita nada de homeschooling, mas, por exemplo, em casos quando há denúncia de abandono intelectual, esse tipo de declaração, ela supre a necessidade, por exemplo, dos pais de que eles não estão abandonados, né? Então, vocês estão nos contratando, por exemplo, através da compra do material, e isso daqui é um certificado, né? Que, por exemplo, a gente fornece para os senhores, para os seus filhos, né? Todas as orientações necessárias para a aplicação dos estudos. Num caso, por exemplo, de denúncia, só uma declaração dessa, ela não basta, ela é muito pouca coisa, né? É necessário, por exemplo, também os registros que, quando há denúncia, as famílias pedem para mim, eu gero os logs de acesso da plataforma, né? E também o conteúdo estudado, os cadernos do aluno, então todo o registro, isso a Luciana pode explicar muito bem dessa parte, né? Então, a declaração apenas, ela não tem um valor nesse caso, né? Mas para muitas coisas ela tem um valor significativo, sim. É interessante observar que, né, a senhora Joyce perguntou, seria para os cursos gratuitos, muitos pais nos pedem essas declarações para fazer cursos, às vezes de música, de escolinha, de futebol, de natação, enfim. E deu certo, né? Vários pais pediram no primeiro ano, pediram nesse ano novamente. Algumas empresas fornecem uma bolsa para estudo da criança até 12 anos, por exemplo. Então, eles entregam essa declaração, a empresa ajuda nesse sentido. Então, todos que pediram acabam dando certo, né? Por um motivo que tinha. Pode falar, Vitor. Não, só um complemento aqui. A minha filha, no primeiro ano do ensino médio, ela está no 3º. No primeiro ano, ela estudou em escola. A gente ainda não tinha o material do instituto, não tinha instituto, ela não estudava homeschooling. No 2º ano do ensino médio, nós a tiramos e ela começou a estudar online, o material do instituto e etc. Ela fazia, no primeiro ano do ensino médio, ela entrou junto, né, no colegial, o conservatório. E o conservatório que ela faz, ele é um curso técnico, ele dá um diploma técnico. Então, ela agora, concluindo o 3º ano do ensino médio, teoricamente, ela tiraria também o certificado de conclusão técnica. Eu ainda não sei se ela vai tirar, porque ela vai precisar da prova do Enseja, para regularizar a situação do ensino médio. Então, isso daí é bem simples. Mas quando a gente foi fazer o homeschooling com ela, eu conversei lá no conservatório e falei, olha, vocês vão criar algum tipo de empecilho, de problema comigo, com ela, por ela fazer o estudo domiciliar, homeschooling, etc., né?
E eles falaram, não vamos criar, não há problema algum. Mas como que vai ser isso? Aí eu expliquei, não, quando ela concluir, tiver 18 anos, tal, ela vai fazer a prova do Enseja, muito difícil não passar, né? E ela vai concluir ali, tem 17 anos, e ela vai concluir o ensino médio e pegar o certificado, o diploma, né? Tudo bem que ela já está numa idade que é muito mais difícil ser denunciado, é um pouco mais simples depois que você, sei lá, 15, 16, as denúncias são menores, né, a incidência, mas também existem, né? Para os pequenos, né, então, sempre é importante a gente ter um cuidado muito grande para conversar mesmo nesses lugares, com as pessoas, tal. Eu fui, por exemplo, no projeto Guri, ela fez uma época lá, a pedido do próprio professor de música, fiz a mesma coisa, sentei com eles e falei, bem anonimamente, assim, olha, existe algum empecilho, tal, vocês vão criar problemas, porque a situação do mundo hoje é essa, né? Uma pessoa quer criar mais problema do que a pessoa já tem, né? Por próximo. E aí, a própria mulher falou, não. Aí ela falou, mas onde a sua filha estudava, que você tirou? Eu falei, ela estudava aqui na escola em São Carlos, tal. Ela falou, mas minha filha estuda lá, tem algum problema com aquela escola? Eu falei, não, problema algum, aquela escola é excelente, né? É a escola que o seu Antônio construiu aqui em São Carlos, né? É uma escola muito bom, mas eu vou trocar por uma coisa muito melhor, a gente está criando um instituto, tem tudo isso, etc, tal. Aí a pessoa ficou até, literalmente, com o coração aberto, assim, com relação à quantidade de estudo que nós fazemos. O diferencial é esse. Então, é sempre um atrativo quando a gente consegue conversar com as pessoas nesse sentido, né? A gente tem que encher a boca para falar bem, olha, na escola, no estado, na escola particular, tal, ele estudava isso, e agora estuda latim, música, tal. Então, a gente vai ganhando as pessoas nisso daí, quando a gente percebe que existe uma certa abertura. Mas é sempre importante a gente ter cuidado com isso, né? Às vezes os pais me pedem lá, faz para mim a declaração, porque eu vou cadastrar ele lá no futebol da prefeitura, tal. Então, eu sempre converso, olha, tudo bem, pode, não tem problema, vai cadastrar, eu posso fazer tranquilo a declaração aqui, mas tome sempre muito cuidado ao conversar com as pessoas, porque uma vez que a gente começa a entrar nesse sistema, no que é deles mesmo, eles vão começar a cobrar, exigir coisas de nós que, entender, para o cristão, para a pessoa honesta, para a pessoa justa, a lei que a gente vive hoje no mundo nunca vai nos favorecer. Essa é a realidade. Nós temos criminosos no governo, em todas as instâncias. Então, a gente tem que ter muita prudência, muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas, né? Então, esse tipo de documento, ele é importante porque ele vai nos ajudar a ter um certo respaldo, mas a gente tem que ter bom senso e a prudência também da onde a gente vai levar nossos filhos, né? Toda essa cautela é muito importante, porque, de fato, alguma família que acabou compartilhando, que acho que foi inscrever em escola de futebol, e aí o que aconteceu? Eles pediam declaração. Só que eles queriam declaração, o nome da escola tinha que colocar que eles estudaram. E aí, então, a mãe ficou em dúvida, assim, eles foram insistindo muito, e aí chamou muita atenção das mães que iam lá. Então, a denúncia veio por esse lado, não da escola de futebol, mas das mães curiosas que queriam saber, e a senhora sabe, né? Então, e muitos ainda acabam, assim, levando os vizinhos, e geralmente os familiares, assim, são os que mais causam as denúncias no escola. Mas sempre tem aquelas pessoas que, por inveja, acabam pecando, acho que vão salvar a criança que está, sei lá, que ainda sendo privada de um belo convívio escolar que estraga tudo. Mas, então, é muito necessário essa prudência. Às vezes é melhor eles não saberem o futebol do jogo daquela escolinha de futebol do que ir e aí, então, já acabar tendo que sofrer uma denúncia, né, de ser convocado pelo Conselho Tutelar. Aqui colocaram mais dúvidas, né, senhora Sônia, que eu estava perguntando com relação à plataforma mesmo.
Também é importante falar da plataforma que os senhores compraram, por exemplo, o curso que os senhores compraram vai permanecer lá na plataforma, né? Então, por exemplo, vai ter lá a pasta de 2024, depois eu devem conseguir mostrar isso, mas vai ter lá a pasta de 2025, por exemplo, e quando é feita a rematrícula, tem a pasta de 2026, tá? Então, as aulas gravadas ficarão ali em 2025, e as aulas ao vivo vão acontecer nessa rematrícula, seria essa a diferença. Então, por um ano vai estar lá e vai estar disponível. Depois nós passaremos por uma melhoria na plataforma, né, na questão dos vídeos, e então, depois de 2027, parece que as gravações, né, da vídeo seriam apagadas do ano de 2025, por exemplo. Mas, enquanto isso, pode consultar. Não sei se interessa também, que a dona Sônia estava com dúvida. Aqui, né, a senhora José perguntou a idade da filha do professor Davi. Depois o professor Davi quiser falar, né, a idade da professora. Vamos aproveitar também uma questão importante, falando disso dos registros, o que nós temos percebido, que tudo hoje está no meio digital, né? E parece que o Conselho Tutelar também, as instâncias judiciais também têm ido para essa tendência. Por quê? Algumas famílias que foram denunciadas partilharam que eles não quiseram ver no Conselho Tutelar nem mesmo materiais impressos. Eles quiseram o quê? Que fossem enviados arquivos das coisas. Então, o que algumas famílias têm feito, né? Elas acabam fazendo vídeos dos cadernos, por exemplo, vídeos dos materiais, mostrando o sumário, que vai ter algumas exemplificações. E eu quero aproveitar e falar isso, porque sabe aquilo que nós falamos na outra reunião, a tarefa que nós deixamos as crianças apresentarem todos os dias, aquilo que aprenderam? Não sei se os senhores lembram, né, quem conseguiu fazer isso. Então, isso é uma coisa que pode ajudar. Algumas famílias, por exemplo, partilharam que elas gravam essas apresentações e acabaram mandando como arquivo. É um outro tipo de registro, né? Que nós nunca tínhamos falado, não pensávamos, mas acabou ajudando essas famílias. Então, é algo que pode ser feito. Não precisa ser feito diariamente, por exemplo, mas pode ser, por exemplo, toda sexta-feira, segunda-feira, não sei, a criança pode fazer um resumo geral daquilo que aprendeu, né, que foi visto, ensinando aquilo como nós retomamos nas outras reuniões, e isso, então, pode ajudar. E, além disso, professora Luciana, o material já ajuda que todas as turmas, no final de cada volume, eles têm uma apresentação oral, não é? E, então, essa apresentação oral, e inclusive alguns alunos mandam, não é? Então, fica assim muito bom, muito bom. Então, também, não é? Gravar e guardar como material, né? Além dessas apresentações diárias, não é? Temos as finalizações dos volumes, onde eles escolhem um tema ou vários temas e falam aquilo que aprenderam. E, de fato, eles têm feito muito bonitinho, né? Muito bom mesmo. E em português, nós colocamos em todos os volumes a confusão justamente para isso, né? Para que eles conseguissem apresentar. Algumas mães partilharam, né? Eu lembro aqui da senhora Cristina, que ficam muito bons mesmo. É muito gratificante, né? Para nós, professores, vermos que eles conseguiram alcançar o objetivo, né? Estudaram, se esforçaram, aprenderam e conseguiram passar adiante. Então, isso faz muito bem. Também, né, é claro, é importante, até trouxe aqui de novo o caderno de registros para uma organização dos senhores. Então, ir anotando o que foi dado, o que foi feito. Imagine o seguinte, se os senhores, por exemplo, têm esses registros mostrando, né, o que todo dia tem sido feito aula com a criança, o caderno comprovando que ela está estudando, as apresentações que ela tem feito, isso tudo demonstra claramente para quem quer ver que a criança não está abandonada intelectualmente. Ao contrário, ela está à frente, ela está fazendo muito mais que uma escola regular faria, por exemplo. Então, são coisas que podem ajudar, né? Agora, é claro, nós temos também que ter a noção assim, às vezes pega um ideólogo lá, um esquerdista que não quer nem saber, nem ver nada. É possível também? Já temos que ver o que Deus quer com tudo isso.
Mas todo o preparo que nós tivemos, isso são pontos, aspectos positivos que vão nos ajudar a continuarmos firmes no caminho. Tá? Então, outra coisa, já tínhamos falado em outras reuniões, se os senhores imprimirem o conteúdo programático do ano todo, os senhores vão ter. Então, o que vai ensinar no ano inteiro demonstra que os senhores têm um planejamento, os senhores têm um material do ano todo, que demonstra o quê? Que já está preparado, e mostrando o que fazem diariamente, ainda mais organizado. Então, tudo isso é para ajudar. E também nós já falamos em outras reuniões, mas algumas famílias que o processo estava pelo Ministério Público conseguiram o arquivamento justamente para mostrar o histórico da plataforma. Os senhores podem acessar esse histórico, né, pedir, solicitar, caso precisem, do Davi, e lá demonstra tudo que a criança foi assistindo, as aulas, o tempo que ficou, o que ela fez. Então, tem mais uma ferramenta para mostrar o quê? Que não é um abandono intelectual, né? Só para quem não sabe, né, o que acontece? A criança tem direito ao estudo, ao ensino, à escola. E quando ela não tem esse direito assegurado, incorre um crime que se chama abandono intelectual. Então, esse crime significa que os pais tiraram da escola, ela não está estudando, por exemplo, está abandonada intelectualmente. Por isso que, então, o Conselho Tutelar tem que assegurar que isso está acontecendo. Tá? Então, por isso que nós falamos por que certificar? Mostrar que a criança está estudando, que essa opção, está tendo materiais, o planejamento, demonstra que ela não está abandonada intelectualmente, ou seja, não há um crime aí, há essa opção que a família está fazendo, entendeu? Então, só para deixar claro, né, o que nós queremos dizer com isso. E também, então, agora nós teremos de abrir para os senhores, para as famílias aí partilharem as dificuldades, estão precisando de ajuda, algumas dicas. Quem tem feito essa questão das apresentações, tem conseguido, tem percebido melhoras ou não? Quem poderia partilhar aí das mães corajosas? Nós temos mães que estão resistindo ao cansaço, aí já abriram as câmeras para nos ajudar. Temos crianças aí que estão nos assistindo aqui para ter coragem também, ver como a mãe se sacrifica, né? Mamãe e papai aí por amor aos filhos, então é muito bom, né? A senhora Cristina? Eu gostaria mesmo de dar, né, o feedback, o testemunho mesmo, o quanto foi interessante, quanto isso foi uma virada de chave aqui em casa, desde a última reunião, quando a professora Luciana compartilhou conosco a questão de colocar eles para ensinar, né, para falar o que aprenderam, né, daquela matéria, daquela aula. E isso aqui surtiu um efeito muito bom, tanto para de 12 anos, né, para o de 10, e principalmente também para de 5 anos. E isso foi muito bom. Inclusive, eu partilhei algumas coisas com a professora Luciana, da mais velha, de 12 anos, né? A forma que eu encontrei, que veio muito com a forma dela de ser. Então, eu estava tendo algumas dificuldades com ela quanto às aulas. Ela fazia, assim, mais ou menos, sabe? Empurrava com a barriga, vamos dizer. Então, eu achava que ela estava realmente estudando e não estava muito bem, não. Então, como eu estou com a Ana, de 5 anos, que está aí no primeiro ano e adentrando aí então, ela está apaixonada na letra cursiva, né? Então, eu estou com ela aí na letra cursiva, com 5 aninhos, e ela está fazendo, assim, nossa, tá muito bonito. Então, como eu fiquei muito também focado nisso, e a mais velha de 12 anos, já estou deixando ela, de fato, ali, já conduziu o estudo, né? Quando eu fui ver, nossa, não estava fazendo, estava empurrando com a barriga. E aí, com isso, com essa orientação da professora Luciana, eu comecei a colocar ela, então, para fazer. E ela gosta muito de fazer apresentação, né? De criar ali como... no meu tempo era mais PowerPoint, né? Hoje tem outros modos, como Canva, não sei deles usarem. Então, assim, e aí ela começou a fazer pesquisa, né? Igual geografia,
Então, sobre a fonte de energia, por exemplo. Então, ela fez toda uma pesquisa sobre a fonte de energia, então ela estudou mesmo para montar o trabalho e ela apresentou para nós, para mim, para o meu esposo, os meus irmãos dela. E eu vi um brilho no olhar dela. E aí eu sei que isso está mudando dentro dela, esse desejo de estudar, esse desejo de fato, ela estudar, ela por conta própria, ela pegar, pesquisar, montar o que ela vai apresentar e ali ela apresentar para nós. Então, assim, eu quero realmente agradecer que isso, essa orientação para nós surgiu um efeito, assim, gigante mesmo. Muito obrigada. Ai, que bom, senhora Cristina, nós ficamos muito contentes. E, assim, uma outra vantagem, né? Eles se envolvem porque eles percebem que eles conseguem fazer, que os pais estão assistindo, então eles se sentem amados, e então eles querem cada vez se apresentar melhor. É muito interessante, né? Vale a pena, acreditem, como a senhora Cristina partilhou, que nós fazemos em casa também. E até essa dica ajuda muito, por exemplo, quando os pais ficam muito atrasados. Às vezes, tem mães que são mais melancólicas. Então, assim, eles têm que fazer tudo do jeitinho que está na apostila, e no gabarito, do jeito que está lá, e acabam se perdendo no tempo, né? Porque a criança não está cansada, não consegue. Então, essas apresentações, elas ajudam a ver que, de fato, a criança se aprendeu ou não. Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu em casa, para vocês entenderem. A minha filha, um dia, estava fazendo uma atividade, tinha que copiar. Ela não entendeu muito bem que tinha que copiar, ela conseguiu copiar 2 folhas inteiras. A hora que ela acabou de copiar uma letra linda, um capricho, eu falei, nossa, filha, e o que você escreveu aí? Ela parou e falou assim, eu não lembro. Eu falei, como você não lembra? Ela, eu já escrevi tanto que eu já nem lembro. Eu falei, filha, mas como assim você não lembra? Eu falei, tá bom, então vamos ler de novo. Aí ela leu, e aí eu falei assim, então agora vai me contar, o que você lembra? Aí ela, então, nossa, acho que eu não tinha lido esse texto, não. Então, assim, a criança, às vezes, está tão focada, ela quer fazer aquela atividade para acabar, para a mãe não ficar brava, que ela não presta atenção no principal, que é o aprendizado. Então, quando nós apresentamos oralmente, ou seja, quando nós ensinamos aquilo que nós vimos, significa que, de fato, nós dominamos aquele assunto e aprendemos. Então, se os senhores já fizeram a tentativa também, algumas vezes, por exemplo, no começo, eles, quando as crianças não estudavam direito aquilo, né? E eu apresentar, então, eu aprendi hoje substantivo. Mas então, o que é o substantivo? Aí ficava parado assim, vamos ver se é substantivo. O substantivo, então, pera só um pouquinho. Aí eu fui lá pegar o material, peraí que eu vou ler. Eu falei, não quero saber, quero que agora é a sua vez de ensinar. O que é o substantivo? Aí, então, eles sabiam que no outro dia eles tinham que caprichar mais. Né? Então, hoje eu vou falar de novo do substantivo, eu vou falar mais uma coisinha que eu aprendi. Tá? Então, o substantivo é uma classe gramatical. Mas tem outras, tem mais morfos, então eles vão melhorando, né? No começo às vezes é mais difícil, os pais podem ajudar com perguntas, né, para a criança não ficar perdida. É interessante que os irmãos também vão ajudando, se os mais velhos já sabem, eles vão dando uma dica, né, então falam, que tipo de substantivo que tem aí? Próprio, um filho, próprio, tem o próprio, como, enfim, um vai ajudando o outro, então se torna um ambiente mais mútuo, né, de ajuda mútua, então isso é muito interessante também. E os pais que estavam com dificuldade no tempo, fizeram isso e conseguiram acelerar um pouco os estudos. Porque eu falei, é interessante que às vezes os pais criam um fantasma, tem tanto medo, por exemplo, de ser denunciado, que acaba pensando assim, nossa, o conselho tutelar vai lá, ele vai abrir o caderno do meu filho e vai falar aqui, página 50, tem 5 exercícios. Deixa eu ver se a criança fez 5 exercícios aqui. Não, página 100, tem 10. Deixa eu ver se tem 10 aqui. Não é assim, né? O que eu preciso mostrar? Que a criança está estudando e aprendendo. Então, por exemplo, para que servem as questões no texto de história, ciência, para ver se a criança compreendeu, ou para ela compreender aquele texto. Agora, se ela sabe explicar oralmente o que ela aprendeu, se ela pode até fazer um resumo do que aprendeu, isso já não contemplou o objetivo? Sim. Tá? Toda vez é importante ressaltar isso, porque senão a gente começa a entrar numa paranoia, no sentido assim, não, se ela não fizer aquilo, então agora minha filha
é a mais ignorante do universo, ela não consegue nada, ela não faz nada. E aqueles medos melancólicos, né, as dificuldades vão passando para os filhos também, porque eles começam achando que eles não conseguem nada, que eles não aprendem. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? A organização e a ordem, aqui todas as melancólicas são exemplares, por exemplo, ajudando, né, os filhos, mas entendendo que o principal é o estudo, o aprendizado deles. Tá? Porque eu falei, se às vezes pode acontecer igual a minha filha aí, né? Copiou 2 páginas, que dá quase no caderno, dão várias, maravilhosamente, e não sabia nem o tema que estava, porque ela ia lendo, só não sabe. Então, tudo é possível, né? Por isso que temos que tomar esse cuidado. E também teve mães que falaram, nossa, não acredito nisso, agora que a senhora vai falar isso, porque agora aliviou minha vida, que tinha mães que faziam a criança até copiar as perguntas do material, porque achava que o conceito ia pegar e ver que não tinha pergunta, não ia entender. Então, olha só como nós vamos perdendo a essência da coisa, né? É preocupante. Porque as crianças querem fazer para entregar, fazer para compreender aquela folha, e às vezes, pô, minha filha nem sabe do que se trata. Tá? Então, temos que tomar esse cuidado. E é uma coisa assim, né? Cultural, né, Maria Luísa? É a mesma questão quando vamos falar da avaliação, que não, nossa, vai ser muito importante. Não sei como era na época dos senhores, né? Mas nós estudávamos para a prova. Então, aí, acabava a prova, a gente já virava a chavinha, se chegava às vezes à tarde, alguém perguntava para mim qual era o tema da prova, eu já não lembrava mais as características, os detalhes. Eu lembro muito de biologia. Era assim, eu saí da sala da prova, é como se eu não lembrava, eu estava igual minha filha, não lembrava nem do que se tratava. Tanto que mas eu ia lá, todas as minhas provas eram 10. Então, não era para eu ser o gênio da biologia, né? Então, olha só, como nós às vezes não percebemos, não nos questionamos e vamos só reproduzindo essa cultura que nós vamos vivenciando. Por favor, senhora Isabela. Opa, boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. No caso específico aqui da minha filha, ela está fazendo a apostila do referente ao 4º ano, né, do Fundamental 1. Uma coisa que eu queria saber com os senhores é se existe algum plano de reformulação posteriormente da apostila, porque, por exemplo, na questão especificamente de matemática, eu achei que a apostila veio muito resumida, com poucos exercícios para ela exercitar. E assim, o assunto vai passando de um assunto para o outro a cada dia, né? Então, durante uma semana, que ali são 4 aulas, né? São 5 dias letivos, 4 aulas, ela teve 4 assuntos diferentes. E o que estava acontecendo era que no final ela não estava conseguindo absorver o assunto para passar para a próxima aula. Porque muitas vezes, cada dia tinha 1, 2 exercícios e ela não conseguia realmente exercitar aquele conteúdo para passar para o próximo e absorver o próximo. Então, acabou que, infelizmente, na questão da matemática, com ela em específico, a gente precisou buscar um outro material para apoiar, porque ela realmente não estava conseguindo chegar junto dentro do objetivo que o material do Instituto estava propondo para ela, né? Ela estava precisando realmente exercitar mais aqueles conceitos, né? Então, eu queria saber se, da parte de vocês, se existem outros pais que, às vezes, levantam alguma questão referente a isso, e se existe algum plano de reformulação, ou se não, se vocês acham que esse é o método que foi o melhor, o que chegou ao objetivo que vocês haviam determinado, né? Porque acho que, principalmente no Fundamental 1, que eles têm um pouco mais de dependência e precisam realmente exercitar mais, acabou que ficou muita coisa para dar cada dia e pouco tempo, né? Porque todo dia tem uma aula diferente, e aqueles conceitos não são... E é muita coisa para a gente dar, né? Eu entendo que são muitos conteúdos, mas que os pequenos que precisam realmente desse apoio de segurar na mão e ir levando, a minha
por exemplo, não está conseguindo. A minha do 6º ano já está conseguindo absorver com a velocidade, até porque o entendimento já é outro. Mas eu reparei que o do Fundamental 1 ainda não está conseguindo chegar. Obrigada, senhora Isabela. Vou partilhar uma coisa da questão do material. Primeiro, só para acalmar o coração, os professores de matemática, eles têm visto, né, a matemática, estão pensando uma proposta de reformulação de alguns pontos. Agora, como que as professoras que fizeram, eram professoras de muitos anos de escola, de muita experiência. Qual foi a ideia delas, né? Então, elas começam, por exemplo, um assunto no primeiro ano, e aí, no segundo ano, elas vão retomar esse assunto brevemente em uma aula e aprofundar. E aí, no terceiro ano, elas retomam, em 2 aulas, por exemplo, desculpa. Aí, no terceiro ano, elas retomam aquele assunto do primeiro e do segundo, em uma aula e aprofundam. E no quarto e quinto ano, elas têm essa mesma ideia. Isso tem uma vantagem. A vantagem é que aqueles que foram seguindo, né, desde o começo, eles vão rever aquilo, revisar, só para retomar e aprofundar. A dificuldade é que justamente, por exemplo, às vezes o aluno não viu aquelas questões, então se torna muito superficial, né? Então teria que aprofundar. O que nós fizemos para solucionar, para ajudar nessa questão? Os professores fizeram algumas listas até de exercícios, principalmente dos pontos mais básicos, para dar para os pais que pediam. O que é importante, mas assim, eu não sei como que, se eles estão compartilhando essa lista, como que está. O que é importante sempre é exatamente esse feedback dos senhores. Por quê? Uma coisa é nós fazemos, o objetivo, e aplicarmos. Outra são os frutos, né? Então, nós já vimos, o professor já tinha colocado a necessidade de revisão de alguns pontos. A ideia não é fazer também, uma enxurrada de exercícios, porque isso não vai resolver. Isso é importante a gente ter em mente também, porque a quantidade não é sinônimo de qualidade, entendeu? Se eles não entenderem o princípio ali daquele assunto, podem ter mais de 1.000 exercícios simples que eles não vão conseguir aplicar. Ou, às vezes, tem só eles também não conseguem, entendeu? Então, é o princípio que tem que ser, né, revisto, e os professores estão tomando esse cuidado. Agora, justamente, para a senhora ter noção, né? É difícil nós que estamos do outro lado, por quê? Às vezes nós temos pais que falam assim, por que tudo isso de exercícios? Um só já era suficiente, com um meu filho já aprendeu, 2, 3, mas às vezes tem 10 exercícios, por que isso em matemática? Aí tem pais que falam, não, essa revisão é muito boa, ainda bem que é breve, porque senão meu filho vai ficar cansado que já viu aquilo no outro ano, no segundo ano, no terceiro ano, vai ver de novo. Então, por isso que nesse ponto que elas tinham pensado, é interessante para ver se a criança aprendeu aquilo, se não aprendeu, fazer essa revisão, entendeu? Então, é importante ter esse olhar, os professores já estão tendo, e esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Agora, o que nos ajudaria, por exemplo? Senhora Isabel, olha, essa aula aqui, eu vi que minha filha não consegue compreender pelo que está escrito aqui. Pode mandar para o professor da plataforma, pode me mandar, por quê? Eu vou organizando a questão dos erros que os pais mandam, erro de digitação, encontrou um erro, exercício repetido, às vezes está o número da aula errado, a imagem deslocada, essas coisas, os senhores nos ajudam muito quando mandam, porque nós conseguimos revisar, nós vamos fazer a revisão agora para o outro ano. Nós vamos fazer de 3 em 3 anos, ali depois pode falar melhor, mas vai ser, nós já estamos começando, né, que é um longo processo, que são muitos volumes, coisas para corrigir, imagem, para trocar, então, nós já começamos, então, por isso que nos ajuda. Às vezes, né, nós temos uma mãe que falou assim, olha, mandou para nós um exercício de matemática, falou, olha, isso aqui ajuda muito minha filha. Então, às vezes, coloca pode ajudar outros filhos, que a filha tem muita dificuldade. Então, nós, né, pretendemos colocar. São coisas muito interessantes. Mas esse feedback dos senhores é muito importante, tá? Por exemplo, essa questão que a senhora colocou, né, que a outra mãe aqui concordou, de ter a aula muito curta, isso o professor percebeu, mas nenhum pai tinha se queixado. Né? Então, às vezes, o pai nem dá tempo, só quer fazer aula, ele não consegue. Às vezes fala, não, meu filho está conseguindo, então eu vou pagar aula particular. Nós temos os professores aqui à disposição para marcar a aula, para ajudar, vamos supor, nossa, o quarto ano lá não entendeu essa aula, professor, a gente não pode fazer um reforço dessa aula, tudo é possível. Os senhores podem me mandar mensagem, pode mandar direto para os professores, eles estão
dispostos a ajudar. Nós temos que entender por que a gente reforça essa questão da família. Porque em uma família, todos querem que o outro cresça. Né? Uma família natural, né? Católica. Não quer que diminua o outro, que o outro se prejudique, ou então, não. Todos querem que o outro cresça. Então, os senhores querem que cresçamos, que melhoremos os materiais para melhor atendê-los, e nós queremos melhorar e corrigir. Por quê? O nosso intuito, como o Instituto é uma obra dedicada a Nossa Senhora, certo? Que agrade a Deus, engrandeça a igreja e possa contribuir com a formação das crianças. Se nós não fizermos isso de modo cada vez mais perfeito, nós vamos ter falhado. Entenderam? Então, não dá para, justamente por ser católico, a responsabilidade é muito grande. Então, nós queremos sempre melhorar. Por isso que é preciso esse diálogo, essa ajuda mútua, entendeu? Agora, é diferente, né? Às vezes, uma mãe um dia partilhou comigo e falou: nossa, Luciana, fiquei muito triste que aconteceu. A minha amiga que me trouxe para o Instituto resolveu que não vai mais usar o material. Mas ela não queria falar, porque ela achou muito chato partilhar o que ela tinha dificuldade, o filho dela tinha dificuldade, e então, para não falar nada com ninguém, ela quer voltar na escola, porque ela acha que vai resolver o problema dela. Aí eu falei: olha, é aquela coisa, né? Nós não conseguimos ajudar o que nós não sabemos. Às vezes a mãe, com uma conversa, uma ligação, uma mensagem que manda, é possível ajudar muito. Por exemplo, essa questão que eu falo aos senhores, né, de copiar. Eu lembro que a mãe falou assim, eu partilhei aqui, falou assim: agora que a senhora me fala isso, porque para nós é evidente que ninguém ia copiar as perguntas. Mas para ela era evidente que tinha que copiar, porque na escola a vida inteira ela copiou as perguntas. Então a criança ficava a manhã inteira para copiar, a tarde inteira para resolver, mas foi assim o ano inteiro. E aí, então, quando ela falou isso, foi uma libertação tão grande para ela, e um susto tão grande para mim, que eu falei assim: nossa, meu Deus, às vezes são essas pequenas coisas, né? Porque às vezes também, como nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos ver que tem uma luz ali no túnel. E às vezes os professores, com a experiência, com a sabedoria, tendo a noção da matéria, a noção, né, das outras crianças, consegue virar a direção para entender e ver essa luz. Entenderam? Então, essa é a nossa função. Né? O professor vai ser esse auxílio para ajudar. Então, é importante, né? Aqui algumas mães colocaram: eu também uso outro material, a parte de matemática. Tudo bem, agora a minha pergunta né? Os senhores chegaram a colocar para o professor as dificuldades, mesmo para mim, para mandar, falar: olha, isso falha, eu preciso dessa ajuda nesse sentido. Por quê? Nós estamos já caminhando para a revisão e não chegou até nós nada. Então, é mais fácil, às vezes, achar outro material do que nos ajudar a resolver. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção de família. Porque nós não vamos crescer. Nem os senhores na maturidade, na experiência, nem a gente com relação a fazer algo cada vez mais perfeito, para agradecer a Deus. Tá? Então, um cuidado, tá? Com relação, por exemplo, eu uso outro material para ele, às vezes, esses dias mesmo, uma mãe ligou, ela já tinha comprado 4 materiais e estava comprando o nosso. Eu falei: olha, eu só preciso falar uma coisa: a criança não vai conseguir fazer tudo. Não, mas a minha filha é, assim, super bancada, ela não vai conseguir. Por quê? Primeiro, o nosso material, os senhores já sabem, ele já é extenso. Né? É possível, por que nós fizemos desse modo? Por quê? Para os pais não precisarem ficar pegando mais coisas. Se eles quiserem cortar, diminuir, resumir, é possível, mas não precisam ir atrás de mais coisas. Se eu vou mostrando outras coisas, eu não dou conta nem de uma e nem da outra. E o pior alguns métodos se entram em conflito. Então, uma mãe até partilhou, falou: Luciana, eu fui comprar um curso de literatura, eu dei para minha filha um veneno e eu não percebi. Porque eu tinha tanto desejo que ela lesse, que ela fosse uma leitora assídua, que ela se destacasse, que eu não percebi que eu dei para ela ler romances de namoro, de coisas assim. Então, agora ela só quer isso. Vocês estão entendendo? Então, isso vai totalmente contra tudo aquilo que a gente está fomentando no material, principalmente no Fundamental 1, né, de edificação das virtudes. Por quê?
É uma brecha que o demônio achou ali para fisgar a criança, né? Então, ela não viu a obra literária, a grandeza do texto, a eloquência das linhas, mas o que chamou a atenção foi o romance. Então, por que eu estou partilhando isso? Porque, né, a gente aprende com os erros dos outros. Tomem só esse cuidado, estou falando por conta das partilhas mesmo das mães. Aqui não compartilhou, né? Que mesmo essa forma mais enxuta contra os exercícios está funcionando melhor. Quando o conteúdo é extenso, fica cansativo, monótono, trazendo desmotivação. Exatamente. Se a mãe percebeu que o filho entendeu aquele assunto, nossa, às vezes eu vejo umas partilhas, é dura essa questão do Instagram, que as mães vão partilhando, essas famílias, tem famílias mais famosas que vão mostrando, sempre, a hora que eu olho a atividade, aí tem olhar de professor, né? Vou olhar a atividade e falo, meu Deus do céu, a criança aprendeu conta demais. Então, a primeira folha, por exemplo, é 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5. Aí, na segunda, então ela faz assim, 30 exercícios. Na segunda folha, o quê? Ao inverte, 2 mais 1, 3 mais 1. Entenderam? Então, a ideia da criança é genial. Ela fez 3 folhas aqui em 15 minutos. A hora que nós vamos ver o exercício, às vezes o macaco faz mais fácil, mais rápido, no sentido assim, é um adestramento, é uma coisa que não gera reflexão. Por isso esse contraste que eu falo para os senhores, de não, a quantidade, né, não é sinônimo de qualidade, é para tomar esse cuidado. Então, às vezes, agora tem em casa, por exemplo, amanhã eu não consigo estar o tempo inteiro acompanhando. Uma dica que pode ajudar é, no dia anterior, passar um pouco as aulas dos filhos. Uma mãe, por exemplo, ela tem 4 filhos pequenos, assim como eu. Então, 4 anos, 5 anos, primeiro ano e segundo ano. Ela estava ficando doida. Ela falou, não dá para ensinar essas crianças. Eu falava, dá, vamos tentar. Ela não nasceu. Olha, uma dica, que essa dica, de no dia anterior, só ver o que as crianças iam fazer, para ela não precisar na hora ficar lá lendo, procurando, ela conseguiu organizar tudo. Então, as crianças que estavam atrasadas já alcançaram a sala e estão ficando adiantadas. Por quê? 4 e 5 anos, as crianças não têm paciência. Então, é alfabetização. Então, elas ficam lá assim, né, super agitadas. Se eu vou parar para ler e ver o que eu vou fazer, achar a página, já destruíram tudo. Destruíram assim, né, já estão para lá, não brincando. Porque é normal, a criança tem, depois elas vão aprendendo, mas é difícil. Então, essa dica de ler antes pode ajudar demais, entendeu? Então, a mãe já fala, olha, filho, hoje tem essa aula, a hora que terminar, está feito. Depois vai nos apresentar isso aqui que ele fez hoje. Tem gente que acompanha a plataforma já consegue ter uma dinâmica maior nisso. Tem pais que não, né? Alguns pais não acompanham, outros só algumas aulas. Então, essa organização pode ajudar bastante. Tá? Aqui já copiamos muitas perguntas, porque nós fomos educados assim, né? Eu achei engraçado que um professor partilhou esses dias assim. Quem não viveu isso não sabe o que é pânico. E aí na imagem tinha a professora falando assim, guardem o material e peguem uma folha. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Porque na nossa época isso era um pânico. Chegar, o professor pediu para guardar tudo, pegar essa folha, a gente sabia. Já era, né? Assim, era um momento. As nossas crianças nem têm a necessidade desse pânico, por quê? Isso faz a gente aprender o quê? A ter pânico naquele momento. O que a gente é superior aos outros, ou nos destacamos por conta de fazer esse tipo de prova, né? Mas é engraçado a gente pensar nessas coisas, porque tudo que a gente já passou, que a gente pode reproduzir os mesmos erros, né? A não fazer igual é uma graça que Deus concede, e não é simplesmente uma escolha nossa, né? E tudo mais. Então, é isso mesmo. Aqui, os professores são maravilhosos, explicam muito bem, os meus filhos amam. Obrigada, senhora Gisele, pela partilha. Rezem por eles, porque a batalha é grande, né, Maria? A cada dia, as orações dos pais que nos sustentam, né, nos bons propósitos. A Maria Aparecida explica muito bem, minhas filhas amam as aulas, primeiro e segundo ano, ela é a nossa professora querida aqui, é a mãe de todos. Né? Várias professoras tiveram aula aqui com a professora Maria Aparecida. História. Segundo ano. História é a disciplina primeira que nós passamos para revisão. Por quê?
Aí que está interessante entender a história. Quando nós, primeiro, os senhores sabem que achar um professor de história católico, de virtudes, é agulha no palheiro, né? Assim, é muito difícil. E ainda mais, nós fomos procurar, enfim, chegou num ponto que nós até falamos assim, nossa, acho que nós não, antes de fazer o material, né, eu completo, acho que nós não vamos ter história, é muito complicado, nossa, combinava e não dava certo, falavam o que ia fazer e não faziam, enfim. Aí nós, o professor Edmilson Cruz fez uma equipe, e essa equipe desenvolveu o material que temos de história. Alguns professores dessa equipe que eram muito bons, até uns dão aula, né, para nós, muito bons, estão conosco, estão nos ajudando na revisão, porque outros deixaram muito a desejar. O duro, né, como a gente, Deus concede essa graça de elaborar material, a gente começa a entender que para ficar perfeito tem que, né, cada vez melhorar mais. Então, o material de história é o que nós, é o principal que está passando por revisões, tá? Então, assim, exatamente, por exemplo, nós temos no segundo e no primeiro ano conteúdos que acho que daria do primeiro ao quinto quase, né? Então, a professora na aula revisa, ela resume e tudo. São importantes? São bons? São verdadeiros? São, mas não tem necessidade de ter essa extensão, né? Então, a própria professora também que dá aula, ela está fazendo essa revisão. Mas é interessante que nós sabíamos, a professora fez tanto, mas nunca nenhum pai apontou isso. Olha só, tá? Então, por que a professora dá aula? Ela sabe, né? Nós temos os filhos e sabemos, mas nunca chegou uma colocação de um pai, por exemplo, falando isso, que é uma realidade. Né? Então, é importante essa partilha dos senhores, para nós é muito edificante. E quando eles conseguem, se a gente colocar uma meta para as crianças, tem criança que é muito organizada, os colegas, geralmente, eles vão, começo, meio e fim, conseguem, os negócios, mas tem crianças, às vezes pega um sanguíneo igual meus filhos, que tem que ter noção de começo, meio e fim. Então, a rotina, colocar o que vai ser feito de manhã, à tarde, à noite, que aula que tem que fazer, que aula que tem que acabar, isso para alguns é uma mudança da água para o vinho. As crianças que não conseguiam nada, às vezes conseguem aprender só por ter essa rotina. É muito interessante. Eu também compartilhei, né, com os senhores. Uma das minhas filhas, ela chorava, ela não conseguia, não ia, falava, meu Deus, comecei a estudar os temperamentos para poder ajudar essa filha. E aí, quando eu vi essa dica, né, que algumas crianças se sentem muito perdidas, se não tem essa organização do tempo muito rígida, eu falei, é isso, eu vou tentar, só por colocar um horário para acordar, horário para estudar, certinho, porque eu era maleável, se eu estava muito cansada, eu aumentava meia hora, sabe? Não, comecei a fazer muito rígido. Gente, essa criança da água para o vinho mudou. Ela não só não chorava nem mais para estudar, como ela conseguiu aprender e fazer muito mais rápido. Ela precisa, a criança precisa da ordem, da disciplina, né? Então, isso pode ajudar. Pode falar que o senhor Rodrigo, que acho que é o seu esposo. Tudo bem? Oi, boa noite, salve Maria, a Sabrina, mãe do Rodrigo. É porque eu coloquei o nome dele para facilitar nas aulas e aí ficou Rodrigo. Tá certo. Eu queria dar uma dica, né, que foi dada ano passado pela professora Maria Aparecida, e esses dias, um tempinho desse atrás, eu vi umas mães com dúvida referente ao caderno de caligrafia, né? Aqui nós usamos, de acordo com a orientação da professora, o caderno de caligrafia para ser o caderno de língua portuguesa. Então, assim, todas as atividades o Rodrigo faz no caderno de caligrafia. Por quê? Se a gente deixa o caderno de caligrafia fora, né, assim, para ser um complemento, parece que vai ser uma carga a mais, vamos dizer assim, né? Vai ficar puxado, cansativo. Então, fazendo nele, já fica natural, a criança já acostuma. E assim, eu acredito que possa ser usado para várias idades, né? Se a criança não tiver com a caligrafia muito boa, tiver com algum tipo de dificuldade. E aqui foi muito válido, é muito bom. A letrinha dele tá a coisa mais linda, um capricho. Ele tá no 2º ano, né? E assim, cada dia mais empolgado, sabe? Na letra cursiva. A letra dele é mais bonita que a minha, viu? Deu muito certo. E outra dica
Eu até tentei, assim, Peraí, filho, só um minutinho, a mamãe tá conversando. Quando não dava para responder na apostila, que ele ia responder a questão no caderno, para não ter que ficar muito cansativo de copiar tudo e tal, eu até tentei fazer com ele, anota atividade, um exemplo, atividade, questão 1, só colocar a resposta. Só que aí ele fica muito perdido, sabe? Como é muito novinho, ainda ficava muito perdido. Como, graças a Deus, a gente tem uma impressora em casa, aí eu optei por imprimir, recortar, colar as perguntas no caderno e aí ele vai respondendo no caderno. Também ganha muito tempo, facilita bastante, sabe? Então, assim, eram essas 2 diquinhas que eu queria dar, que pra gente funcionou muito. E em questão de educar, né? Assim, de moldar caráter e tudo mais, eu andei fazendo 2 vezes um teste com ele, referente à obrigação dele de estudar sobre a responsabilidade com as atividades e das aulas. Ele mesmo, todos os dias, acorda, já deixa a aula dele no jeito, material, assiste às aulas. Eu deixo ele ter a autonomia dele, falo, ó, o que você tiver dificuldade, chama a mamãe. E ele fica sozinho assistindo a aula, porém eu tô ouvindo tudo, né? Fazendo as coisas sempre ali, porque também não pode descuidar, né? Mas assim, ele sentindo essa autonomia, essa independência, motivou ele a ser mais responsável, sabe? E aí, questão da tarefa. Terminou a aula, vai já começar as tarefas ou dar uma pausinha e almoço, faz 1 quilinho e a primeira coisa, tarefa de casa, preparar, deixar prontas as atividades da aula do outro dia. Se é na sexta-feira, deixa pronto a de segunda, para ter sábado e domingo livres, né? Porque eu vi alguém comentando também, acho que no grupo, ou foi na aula, acho que foi na aula. Acho que foi hoje, né, professora? Referente ao domingo, né? Então, assim, aqui a gente, sexta-feira acabou a aula, não tá de folga, vamos preparar a aula de segunda. E aí, assim, essa questão de horários, ele pegou a discussão, falou, o horário é o seguinte, desocupou, aí você está livre, mas primeiro a responsabilidade, primeiro a obrigação, depois a brincadeira, né? E aí eu fiz um teste esses dias, falei, é responsabilidade sua, e você tem que fazer, é obrigação sua, é só essa. O restante, você é livre, né? E aí, teve uns dias que, assim, não fez a tarefa. Chegou na hora, cadê? Ah, então, mas espera aí, falou que tinha feito. Isso é um pecado, não pode. Aí a gente sentou, conversou. E, assim, fui pegando no pé e tal, graças a Deus, agora tá bonitinho. Ele dá gosto, dá gosto. Eu queria muito que tivesse como, assim, os professores pegar o caderno e olhar, porque dá gosto, é muito gratificante, é muito bom. E só para terminar, para não ficar muito extenso, agradecer e parabenizar, né? Toda a equipe, os professores, porque eu já trabalhei, eu sou professora, já trabalhei na creche, na educação infantil, alfabetização. E, gente, o trabalho de vocês é espetacular. É só agradecer e parabenizar mesmo e pedir a Nossa Senhora que abençoe, que vocês continuem com essa obra, porque todo mundo devia conhecer e ter oportunidade de proporcionar esse estudo com essa qualidade para os seus filhos. Porque eu tenho conhecimento de alunos de escola particular, gente, não chega nem aos pés. Não chega nem aos pés. É muito diferenciado. É muito gratificante. E é isso. Obrigada. Louvado seja Deus, nossa Mãe Maria Santíssima. Muito obrigada pela partilha. Para nós vermos que tem se cumprido o objetivo, né, de agradar a Deus, as crianças estarem sendo bem educadas
desejando amar a Deus de fato e aprender, é tudo que nós sonhamos, né? E agradecemos a Deus. Os méritos não são nossos, os erros são muitos e são nossos, mas os méritos não, é que Nossa Senhora possa dar as graças para conseguirmos aí nos mantermos fiéis à vontade de Deus, a esse projeto, que é uma graça podermos participar. Nós também ficamos muito tempo em escola, né? Maria mais do que nós, mais do que eu, mas nós sabemos que isso que está sendo concedido a nós, aos senhores, é uma graça. Primeiro, conseguir educar o filho, segundo, a sua vontade, segundo, a verdade, o catolicismo, isso já é uma coisa, assim, raríssima. Né? E ainda, poder ter esse contato em casa, com todos os cuidados, não estar subjugados a outros problemas, vamos dizer assim, é outra graça. Então, tudo que nós estamos fazendo, né, é por uma graça. Então, nós temos claro isso e pedimos que rezem por nós, né, para que nós não estraguemos aquilo que Deus pensou para esse projeto, para esta obra. Aqui também, né, a senhora Ellen partilhou que ela está no 3º ano, nos professores das aulas, acredita que o material é na medida certa, é possível absorver matéria sem ficar tão cansativo. É o nosso sonho, o que nós queremos com todas as matérias e todas as disciplinas e aulas, né? Mas, é lógico, agora temos que ir corrigindo os erros, né, com as partilhas dos pais, e vendo, não somos perfeitos, né, somos humanos, mas muito obrigada, né, ficamos felizes de estar dando certo esse objetivo. E também a mamãe colocou aqui, olha, no início achei muito escolarizado, mas após as orientações de vocês, as reuniões, vi que temos liberdade para aplicá-lo conforme for melhor com nossa realidade. Isso foi libertador. Eu queria completar tudo de todas as apostilas. Mãe melancólica, querida. Assim, né? Só conheço que reconheço, né? Porque, de fato, tinha mães que às vezes entravam no desespero para falar comigo, nossa, mas eu não consegui fazer uma aula da música lá. E assim, é um sofrimento mesmo, porque nós nos sentimos, às vezes, como um fracasso, né? E, na verdade, não. Essa seleção que nós podemos fazer e também essa dosagem é algo que vai libertar, às vezes, as senhoras, né? E os filhos, que não tem como, é uma realidade. Por exemplo, na minha casa, são 8, mas 6 que estudam. Cada um de um jeito. Então, um que consegue fazer todas as matérias com facilidade muito rápido, não é o mesmo que o outro que... Eu tenho, assim, filha que o quê? Estuda o dia inteirinho, e capricha, e vai, e não consegue fazer todas as disciplinas. Então, Deus deu um dom para cada um, né? Até uma mãe essa semana falou, como que eu faço para o meu filho? É tão inteligente, e faz tudo, e a minha filha que estuda o dia inteiro, faz muito rápido, e minha filha estuda o dia inteiro e não consegue fazer quase nada. Eu falei, olha, ela já vai aprender que Deus os fez diferentes. Né? Isso é uma coisa nossa, a comparação do pai e da mãe, não da criança. A criança não vai entender que ela tem que ser igual a outra, a não ser que a gente formou assim as crianças, né? Mas eles olham que graça, é um momento de falar, filho, olha a graça que Deus te deu. Você é muito perseverante, estuda muito mais tempo, aguenta muito mais. Porém, o seu irmão tem inteligência, muito destacada, ele consegue fazer as coisas com muita facilidade. Olha como os dois se complementam, um pode ajudar o outro. Ajuda o seu irmão a ficar firme, né, sentado que não consegue, e ele te ajuda com as questões de inteligência. Então, isso é uma coisa que só dá para ser feita em casa, né, com o olhar dos pais. Então, isso também é muito interessante. E um vai ajudando o outro, né? E ficamos felizes aqui, senhora, assim, de ser libertador, porque é igual a mãe do que eu falei aí do copiar. Ela falou exatamente isso. Meu Deus, é libertador. Né? O objetivo é que as crianças aprendam. Elas estudem, aprendam. Né? E, é claro, sejam bons católicos. Está cumprindo isso? Vê a vida das crianças, né? Como aqui a senhora partilhou, mãe do Rodrigo, viu que eles estão tendo bons hábitos, estão conseguindo permanecer, estão conseguindo se ordenar. Essas coisas não é incoerência, não tem como estar ordenada a criança, ter bons comportamentos e não estar aprendendo, entendeu? São coisas complementares.
Então, isso ela tem que ir pesando, né? Para aliviar, ser libertador, igual a professora da Cíntia, e ter a certeza que aí vai vendo os frutos e fala, não, estou no caminho certo. Não é porque ela não fez aquelas 10 questões finais de música de português no último capítulo. Não, que a criança não está, né, cumprindo o objetivo. Aqui, né, dividimos o material de história. Aqui várias mães colocaram. Um pouco extenso, a explicação da professora sempre muito esclarecedora. Então, a graça aos professores tem essa questão de poder, né, ser compreensível, tornar aquele estudo compreensível. Então, isso. Tem crianças, como eu falei para as senhoras, que amam. Isso eu já recebi crianças que falam, eu amo mais material de história, porque tem um monte de coisa para ler. Mas em uma aula, aquilo é muito extenso. Então, a professora está fazendo esse trabalho de resumir, né? Assim, ela é desproporcional. Às vezes, no segundo ano, nós temos, sei lá, de história, 40 páginas, 50 páginas, depois, no quarto ano, tem que ficar pela metade, né? Então, tudo isso nós estamos moldando, né? Aqui, a professora Maria Aparecida é maravilhosa, estamos apresentando a história bem extensa mesmo. Olha, agora a senhora vai se sentir mais animada, dona Sônia, tá vendo? A Maria Aparecida aqui, graças a Deus, está nos ajudando, né? Cuidando dos netinhos e nos ajudando. Deus está dando saúde para a Maria para enfrentar. Missão. Uma missão, lições da vida. Minha filha gosta muito da professora Aparecida. Fazemos aulas gravadas, mas ela responde como se estivesse na aula ao vivo. Minhas filhas menores também. Ela falou, oi, professora Patrícia, e elas começam a conversar lá com a professora Patrícia. Aí eu falo, eu nem falo nada. Eles não entendem, né? E às vezes, conta na aula, por exemplo, de arte, a professora fala, nossa, que bonito o seu desenho, falando para a criança na aula ao vivo. Mas os nossos filhos, por exemplo, quem assiste gravado, acha que é para eles, entendeu? Então, tá tudo bem. Mas é interessante, né? Muitos pais fazem esse recurso da aula ao vivo para a criança não se distrair muito, também é válido, cada mãe consegue ter esse discernimento, né? Com relação às leituras extra, na lista tem algumas indicações, porém ainda não consegui comprar. Gostaria de saber se os senhores indicam a leitura da coleção de Anne Briniero, qual a idade indica? Olha, essa semana foi a nossa discussão aqui, discussão no bom sentido, né? Uma questão disputada. Por quê? Eu tenho visto que todas as indicações de livros de leituras clássicas têm indicado esse livro. Porém, nenhuma de nós tinha realizado ainda a leitura detalhada desse livro. O que nós sabemos é que esse livro vai tratar de algumas questões de romances e ele é uma coleção. Então, o que no começo ela era pequena, vamos dizer assim, ele vai ter outro tipo de desenvolvimento. Então, uma das coisas que eu falei com os senhores que teve um problema com a leitura, que a filha só queria saber dessas coisas, você comentou do problema que ela teve ao ler essa coleção. Mas, foi o que eu falei, nós ainda não lemos, até falamos para a Maria, que é o próximo livro que ela vai se dedicar aqui, porque vários pais perguntam, né, para nós colocarmos um comentário mais geral, é preciso ler com maiores detalhes, para não cair em algum erro, né, de comentário. Então, o que nós sabemos, aí também tem uma série, parece que foi gravada, né, que aí o senhor está nisso, não é para uma série, eles querem colocar outros elementos para destacar, chamar a atenção. Então, nós não conhecemos a obra, por isso que ainda não podemos dizer que indicamos. Agora, o que nós indicamos? Aquele Cestinha de Flores é um livro tranquilo e a história é belíssima, né? E o Wade lá, que alguns, né, seria o Hyde, alguns falam Wade, mas é um livro, assim, edificante. O Brás, né, eu falo assim, é a mesma linha, que são histórias mais longas, mas são histórias, assim, que até a gente, né, estava lendo com os meus filhos, eu ia fazer a primeira comunhão deles, e aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, nós perdemos a dimensão do que é uma criança pura, em todos os aspectos, né? Aí eu pensava, se todas as crianças fossem assim, a escola só tivesse crianças, gente, seria outra coisa, né? Então, o Brás, a Primeira Comunhão, são livros, assim, muito edificantes. Cuidado, que tem umas crianças que têm fome de leitura, eu falo da minha casa, tá? E então, se ler, é uma ansiedade e uma curiosidade que a gente tem que tomar cuidado, tem que filtrar. Eu percebo por quê. Eu vou dar um exemplo. Esse filho mesmo, eu sempre pergunto, tem que ler e tudo mais, e nós deixamos. Ele já leu Senhor dos Anéis umas 4 vezes,
e todas as coleções. E aí ele foi pegar um livro lá, e ele perguntou assim, mãe, o livro do Chester, do Padre Brown, ele é um livro bom? Eu falei, nossa, filho, ele é um livro muito bom, ele é considerado uma literatura perfeita, ele é contadíssimo, tal. Mas é um livro avançado. Eu não imaginava que ele estava perguntando isso, porque ele queria ler. O que ele foi fazer? Ele foi ler. Só que o Padre Brown, ele passa por vários pontos, tem vários tipos de trabalhos, né, investigações, então coisas criminais. Ele foi ficando assustado. Aí um dia ele não dormia. E aí eu falei, mas tá tudo bem? Ele disse, não, mas sabe que eu tô com um pouco de medo. Eu falei, medo? E ele, eu falei, filho, que livro que você está lendo agora? Ele é que eu li aquele livro lá, que você falou que era muito bom, sabe, do Padre Brown. Aí eu falei, não, meu Deus. Então, olha só, né, porque eu estou falando, essa curiosidade dele fez com que ele avançasse num livro que não era para ele, que ficou com medo, não conseguia dormir. Então, eu falei, olha, vendo como a curiosidade, essa ansiedade, também precisa ser controlados e ensinados, né? Então, é muito difícil, né, a nossa questão assim, de áudio. Então, essa lista que nós indicamos, para os senhores terem noção, nós demoramos anos para fazer, tá? E pensamos em livros que, de modo algum, ferissem a pureza das crianças. Essa foi a nossa seleção. E que elas pudessem ler sozinhas, tá? Então, esses foram os critérios. Por isso, mas vamos... E pensando aqui, uma mãe colocou, o professor Tonon era um grande amigo nosso, foi o primeiro que nós fomos procurar, mas quem conhece o Tonon sabe também todos os compromissos que ele tem. É impossível, ele não deu conta de escrever, não conseguiu. E até ia nos ajudar com a organização do conteúdo programático, mas ele estava em um outro projeto, ele não conseguiu, né? Então, até assim, nós esperamos, já tinha acho que 2 volumes prontos de todas as matérias. E de história, nada, né? O professor não conseguiu, como senhor. Nossa, assim, o que tem de professor de história que nós vimos que era coerente, nós tentávamos o contato. Mas não é tão simples, porque também o professor, às vezes, sabe muito, mas escrever o material não é necessário só saber muito. Tem que saber como passar aquilo em um texto, de um modo que ele seja aplicável com uma faixa etária. É diferente do que você ir lá e aplicar no Brasil Paralelo, ver uma palestra que você fica assim, maravilhado. Mas ensinar isso daí para uma criança do primeiro ano que está aprendendo a escrever uma frase e fazer a atividade. Entendeu? Então tem tudo isso. Então tem professores que eram muito bons, mas eles, que jeito, não conseguiam ter essa didática. É difícil. Então por isso que agora que vão ser feitos os ajustes, né? Com o auxílio dos pais. E nós vamos chegando lá. Material de história, que não é particular extenso, mas é perfeito. Aprendo muito com a minha filha. Estou aprendendo história agora de verdade. Nem me faz, senhor José. Olha, a matéria que eu mais tenho pesar de história, de lembrar da escola, porque todos os anos nós aprendíamos Revolução Francesa. Gente, escola católica, é aquilo lá, somos olhos fundos, mas todos os anos era Revolução Francesa. Eu falei esses dias na reunião. E eu cheguei, eu era pequena, eu falei assim, professor, isso aí deve ser muito importante mesmo, porque todo ano o senhor dá. A professora falou, nossa, é verdade, né? Eu dou todo ano. E assim, eu mesmo sendo todo ano, não aprendia, porque eu falei isso para ele, concorda? Não entendi, e não entendemos nada do que era, porque para nós, tanto que ele ensinava era uma coisa especial. Então, agora, ler o material das crianças e ver, né, o que foi feito conosco é de chorar, né? A história do Brasil, então, meu Deus do céu, a gente achava que os pobrezinhos dos índios, que eram, né, tudo foi tirado de nós, né? O que sobrou foi por uma graça, porque não era para ter sobrado nada, acho que nem ler e escrever a gente ia saber, né? Aprende junto, né? Eu também colocou aqui, a professora explica muito bem, faz uma apanhada geral muito interessante. Muito bom. Minha única observação é que acredito que as aulas de português com conteúdos mais densos poderiam ser divididas em 2 aulas, 5º ano aqui. Essa questão da extensão é difícil, né? E o 5º ano, eu falo para as mães, às vezes a mãe vem, o filho iria no 6º ano, e a mãe quer jogar de novo o filho para o 5º, porque acha que vai ajudar. O 5º ano, a meu ver, ele é mais difícil do que o 6º ano. O 4º e o 5º ano de português, tá? Falando de português. Por quê? O 4º e o 5º ano encerram um período
que eles vai considerar que a criança já aprendeu todas as classes gramaticais, aprendeu ali tudo que é importante, está então nas orações, as classificações das orações, e é um assunto complexo. Isso eles vão ver de novo lá no 8º e 9º anos, por exemplo. O 6º ano vai começar com o quê? Sílabas, formação de sílabas, classificação, diferença entre fonema e letra, essas coisas. Então, fala ser muito mais fácil do que no 5º ano, tá? Então, de fato, tem aulas que podem ser divididas, às vezes, né, se quiser mandar, fala essa aula, eu percebi que é cansativa e tudo mais, dá para ser dividida, mas é um assunto denso mesmo, a gente entende, compreende, ainda bem que as crianças também depois vêm de novo, que aí já fica tudo mais claro, né? No 8º ano elas começam a ter maior noção, até acho que no 5º ano elas começam a entender, memorizam, mas depois isso vai fazer maior sentido. Aqui, obrigada pela partilha. Aqui eu copio as perguntas no caderno e meu filho responde o acompanhamento. Não, assim, essas mães são guerreiras aqui. Gente, eu não conseguiria fazer isso com os meus filhos. Se não fosse o material do Instituto, eu falo assim, não, na minha realidade, 8 filhos, os gêmeos, ainda mais tem que sair de uma doença e vai para outra. Assim, eu não conseguiria. Se a mãe tem essa possibilidade de copiar, que nem a outra que tira cópia, tudo bem, mas o que é importante as senhoras terem em mente que não é copiar a pergunta, ele ou não, que vai falar se ele está aprendendo, entendeu? Não é uma chave assim, copiou, aprendeu, entendeu? Não. Ainda mais a mãe copiando, a gente coordenando, lógico que vai ficar bem mais organizado. Eu acredito que o caderno, às vezes, vai ficar muito mais bonito, tá? Mas lembrando que, às vezes, tem mães que estão na fase da sobrevivência, como eu, né? Então, assim, não vai dar tempo de fazer isso, eu não conseguiria, por exemplo. Então, vai de cada realidade. É importante o quê? Frisar no essencial, educar as crianças, elas aprenderem, serem bons católicos. Então, agora, eu consigo fazer esse a mais, copiar no caderno? Ótimo. Eu não consigo? Eu vou fazer o que eu consigo. Eu não consigo dar todas as aulas, todas as questões, eu vou resumir, eu vou selecionar. E isso, então, é um papel que os pais vão ajudar muito, né? Isso não tem como, por exemplo, os professores fazerem. É dentro de casa, conhecendo os filhos, que as mães conseguem ter essa variabilidade. Aqui, né, também esse acompanhamento é importante. Tem mães que às vezes não conseguem acompanhar, eu sempre falo, é importante pelo menos ver se o filho está estudando. Essa apresentação oral, gente, é muito interessante, porque às vezes é possível fazer no horário do jantar, após o jantar, às vezes não dura 5 minutos, mas você sabe se seu filho estudou naquele dia. Por quê? Às vezes ele copiou, igual minha filha, e não sabe nem do que está fazendo, do que se trata. Entendeu? Então, essa pergunta, se apresentar, é um diferencial e vai nos ajudar. Então, esse acompanhamento que a senhora Luciana faz é muito bom. Às vezes, a mãe não vai conseguir, né, ter toda essa atenção, então faz a apresentação, que já vai ajudar muito. Aqui, meus filhos gostam das aulas de história, de geografia, dos professores, né, eu vejo assim, às vezes a mãe não quer que assista online, mas os filhos gostam muito. Então, não tem jeito, né? Tem que aproveitar. É difícil, as mães falam, nossa, os professores edificam. Por quê? Porque eu estou acostumada com professores sem virtudes, né, que vê as virtudes dos professores, isso forma muitos filhos. Os filhos começam a querer imitar os professores. E aqui o professor homem se veste como homem, não sei se vocês entendem, a mulher, isso é uma coisa assim, ensinamento que os filhos não podem imaginar. Né? Então, o jeito de falar, a postura, a seriedade, essas coisas vão formando. Então, ajuda muito. Aqui a mãe colocou, né? A escola foi por isso que a gente fala, só de ter um material católico, mesmo que está extenso, vai fazer revisões, já foi um milagre, tá? Porque é muito difícil, professores, né, sem ideologias e tudo mais, então é difícil. Isso, exatamente, pode responder na apostila. A questão só de responder na apostila é que às vezes usam com os outros irmãos, né? Então, no caderno pode ajudar a depois não ter que ficar pagando, dar mais trabalho para a mãe. Mas quem puder na apostila também, não tem problema, né? Exatamente, não pode entrar numa neurose, né? Se não conseguir copiar meu filho, então não vai ter um caderno bonito, não. É tão libertador, né? Quando a gente entende que não é isso, né? Que vale a pena, não é isso que é a essência da coisa. A senhora Cecília.
E senhora Cristine, senhora Cecília, pode falar. Oi, boa noite, eu sou a Ana Clara, eu sou mãe da Cecília, do segundo ano, e a Tereza, do primeiro ano. Eu só queria partilhar que é o primeiro ano das meninas no Instituto e foi um divisor de águas aqui na nossa casa, até a nível de socialização, assim, das meninas, fez uma diferença muito grande, e eu não tinha noção de como isso fazia falta para elas. Eu vi a mãe do Rodrigo se apresentando, e eu falei, essa é a mãe do Rodrigo, porque a Cecília sempre fala, hoje o Rodrigo disse isso na aula, a Isabela, e elas comentam, assim, o dia todo sobre a sala de aula delas, e isso impressionou muito também os familiares, as pessoas que convivem, porque quando a gente fala que estuda em casa, todo mundo pensa que criamos as crianças numa bolha, né? E o Instituto é muito parecido com uma escola, então elas conseguem falar da escola delas, dos colegas dela de escola, com os primos, com outros amigos que frequentam uma escola normal, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, está sendo muito bom, então as crianças socializam, elas, graças a Deus, são bem disciplinadas, então elas querem adiantar a aula, elas fazem questão de assistir ao vivo para poder ler junto com a professora, para poder apresentar, e a professora elogiar ou corrigir alguma coisa. E, às vezes, assim, eu e meu esposo, a gente tem até que barrar elas, assim, meninas, estuda só de manhã, à tarde, vamos falar de outra coisa. Porque elas ficam o dia todo querendo, não, eu vou adiantar a aula, eu vou fazer isso, e elas comentam, então, assim, foi muito bom, o conteúdo é o que a nossa família estava procurando, é dentro de tudo que a gente acredita, da parte das virtudes, então a gente ficou muito tranquilo e satisfeito nesse sentido. E essa parte da socialização, assim, foi uma surpresa muito boa para mim, porque eu não imaginava como isso iria fazer falta na vida delas, né? E para elas foi muito bom, porque elas se identificaram com outras crianças que vivem a mesma realidade. Então, foi muito bom, e eu rezo e peço para que Nossa Senhora continue abençoando esse projeto, e que nós, enquanto famílias, também possamos continuar apoiando vocês e mantendo as crianças nos estudos. Muito obrigada. Obrigada pela partilha, amém. É muito interessante, né? A partilha dos senhores, porque a gente vai ver e fala assim, nossa, como Deus cuidou de tudo, né? Todos os detalhes, Nossa Senhora, eu vejo assim, as crianças... Hoje as pessoas não sabem perguntar outra coisa, então vai em qualquer lugar de família, e a escola? Então, como está a escola? Até ensinei as crianças a terem outras perguntas. Falar, eu falei, ensina, por exemplo, nossa, que seria essa semana? Mas as pessoas não têm mais assunto, elas voltam na escola. Né? Então, essa questão de falar, eu queria ser professor, isso, qual matéria mais gosta? Então, isso ajuda bastante. Né? Elas vão se sentindo que, assim, mais pessoas pensam como elas, né? Isso que a senhora falou da questão das aulas ao vivo. Também os encontros das famílias, nós pensamos justamente para isso, para fortalecer as famílias, para que elas vejam assim, que mais pessoas passam pelos mesmos problemas e conseguem vencer. Então, a ideia desses encontros foi essa, para que um fortalecesse o outro, entendesse, partilhasse, né, e conseguisse crescer, tanto na fé quanto nos desafios, na ajuda, no auxílio. Então, para as crianças é muito edificante. Eu lembro que uma mãe partilhou, né, ela veio lá de longe, do sul, ela até falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, eu precisava vir para o meu filho ver que eles são reais os professores, para que ele entendesse que ele faz parte, né, disso. Então, isso é muito importante, essa ideia de pertença que as meninas estão tendo, entendendo que elas têm pessoas que fazem como elas, estudam como elas, que querem a mesma coisa que elas querem. Isso é muito edificante, né? Então, fortalece. Senhora Cristina, por favor. Eu gostaria de contribuir sobre a questão dos livros, quando foi perguntado, né, sobre a coleção de Anne. Eu tenho essa coleção aqui em casa,
porque justamente eu vi várias indicações sobre ele para meninas, né? E a minha filha, ela está com 12 anos, e ela leu ela estava com 11, né? Assim, ela leu no início, ela já leu 2 vezes essa coleção esse ano. Então, ela estava de 11 para 12 anos. E aí, para ela, não surgiu o mesmo efeito que para essa outra criança que a mãe relatou, sabe, professora Luciana? Para ela foi muito bom, no sentido assim, eu não li o livro, ela leu, mas eu sempre estava perguntando para ela, né, como são vários livros, o que falou nesse livro? Então, assim, tanto é que ela gostou tanto que ela falou para minha mãe pegou a coleção, minha mãe leu a coleção toda também, e o que ela partilhava comigo é que fala desde a infância dela mesmo, e depois ela vai crescendo, eu sei que ela se torna professora, e aí ali no livro vai ter que ela se casa, e aí ela é mãe é uma família numerosa, porque aí vai falando dos filhos que vão chegando. Então, cada livro é contando a história de um filho que vai chegando na família, algo nesse sentido. Então, assim, realmente seria importante vocês verem ele mesmo, ler, né, para ter essa convicção que quando a gente fala daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente leu, é totalmente diferente, né? Do que a pessoa me disse, tal. Mas, assim, só compartilhando de acordo com o que eu vi com ela. Mas eu vejo que vai muito também daquilo que a criança já tem ela é nova, né? Está com 12 anos. Mas ela já tem, assim, um olhar para a vocação religiosa. Então, algo que é romance, para ela não atrai, entendeu? Não atrai ela. Tanto é que esse final de semana ela vai participar de uma pequena experiência de 3 dias no mosteiro que tem numa cidade aqui perto, de irmãs enclausuradas. As irmãs que é da ordem da Santa Beatriz da Silva, acho que é isso, Santa Beatriz da Silva. E aí, enfim, então, assim, para ela, o romance não interessa. Então, assim, eu acho que também a gente precisa olhar tudo isso no contexto, né? E realmente a Cestinha de Flores, ela já leu, e ela vai ler novamente agora, que ela leu já tem uns 3 anos, então ela já tem uma outra cabeça formada, e ela pediu para ler de novo Cestinha de Flores, aí ela pegou emprestado. E a indicação também que eu posso dar é que tem um Pequeno Fazendeiro, né? Que é da Laura, não sei se vocês já viram. Laura, né? O nome que ela tanto é que ela é esposa do Almanzo, que é do Pequeno Fazendeiro, né? Tem o Pequeno Fazendeiro, o Garoto Fazendeiro, tem esses 2 nomes. É o mesmo livro. Então, assim, nós temos ele do Clubinho Literário, e é um livro, assim, espetacular. É um livro de 1860, é um livro muito antigo, a história que conta, né? Relata o caso, a história de uma família, como que vivia. Então, assim, mostra muito bem o trabalho que é próprio da mulher, o trabalho que é próprio do homem. Então, assim, é muito bonito. E a Laura, que é a esposa dele, tem o livro, ela fez uma coleção. O primeiro livro, por exemplo, é A Casa da Floresta, que conta a infância dela. E aí, a filha deles, né, tanto do Almanzo e da Laura, a filha deles, pediu para que ela, como ela era escritora, que ela contasse a história do pai, para que não se perdesse tudo aquilo que ele viveu. E aí ela fez, então, essa coleção, onde o primeiro livro é A Casa da Floresta, conta a infância dela, o segundo já é O Garoto Fazendeiro, que é a história dele, de Almanzo, e assim tem uma coleção de 8 livros. E a minha filha de 5 anos, a Cat tem 5 anos, que ela já lê, assim, fluente, mais do que o de 10 anos, ela pegou uma fluência, assim, tão gigante, e ela não quer mais ler livro infantil, que tem desenho e pequenas frases. Ela quer livro de verdade. Ela falou, mãe, eu quero um livro sem imagem, eu quero um livro. E aí eu busquei uma indicação e me indicaram ela, A Casa da Floresta. Então, ela já lê, ela conta todo dia para mim, quando tem, assim, a leitura em voz alta, que eu tenho os dias que ela faz leitura individual, que ela lê sozinha um livro, e tem um dia que ela faz para mim a leitura em voz alta, para me ver como que está a fluência dela. Então, ela lê. E, assim, a história é lindíssima também,
E ela conta para mim, assim, e ela está super interessada. Aí, como o pai dela deu para ela de presente essa coleção, ela, assim, ela está terminando o primeiro livro dela, sozinha, vamos dizer, e ela está muito feliz que ela, por si própria, está lendo. Então, eu lembro que esse é o segundo ano que eu estou com o Instituto, né? Lembro que, quando eu conversei com você, professora Luciana, com a senhora, a primeira vez, eu tinha essa preocupação, eu estava iniciando a alfabetização com ela. E graças a essa educação domiciliar, eu até me emociono, porque aí a Ana, com 5 anos, ela está lendo o primeiro livro dela, que tem mais de 100 páginas. Então, isso é algo, assim, que é assim, a gente não tem palavras para esse projeto, que é o Instituto. Nós não temos palavras. Eu acho que todas as mães podem concordar comigo. É um sentimento de gratidão, primeiramente a Deus, a Nossa Senhora, mas é um sentimento de gratidão ao sim de vocês, ao sacrifício, às renúncias que vocês fazem a cada dia para que esse projeto possa alcançar mais almas. E com certeza está alcançando as almas dos meus filhos, como eu creio que está alcançando também as almas, né, a casa de cada um que está aqui. Então, eu queria fechar essa minha fala com esse sentimento de gratidão, de eu poder contemplar uma criança de 5 anos de idade e a pureza que ela tem, e a leitura dela, ela lê, ela pega a Bíblia, qualquer momento do dia, ela mesma vai lá, pega a Bíblia, lê, porque ela sabe ler. É algo assim, que eu nunca imaginei que eu ia viver dentro do meu lar. Uma criança de 5 anos que tem esse anseio pela leitura, porque ela mesma, ela já está buscando o céu, lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Então, ela pega a Bíblia, ela lê, ela vai lendo lá, vai lendo sozinha, ela pega o tercinho dela, sozinha, no meio do dia, não tem ninguém lá com ela, ela pega o tercinho, pede para me acender a vela, ela reza sozinha o terço. A gente reza em família, mas tem hora que ela vai lá e reza. Então, assim, de fato, eu não sei o que Deus está fazendo na alma dela, né? Eu sei que é algo grandioso. E, assim, eu quero agradecer imensamente. Muito obrigada. Nós agradecemos muito a senhora Cristina partilha, né? Deus é muito bom, né? Eu falo que antes da reunião, nós estávamos com as notícias dos inimigos aí que ficavam caluniando, né? Falando coisas ruins, isso não é a palavra, né? Nós não temos essa necessidade de ficar rebatendo, né, as pessoas. Eu pensava isso, eu falava, meu Deus, se o que a gente está fazendo não está glorificando, não está te agradando, tem alguma coisa errada, né? Eu falei, socorro, Senhor, será que está tudo errado? O que a gente está fazendo, meu Deus? Porque a gente sabe a nossa miséria, né? As dificuldades, as crianças, tudo que temos. E então, ouvir os senhores falando, partilhando, né, os bons frutos, é muito gratificante. Então, é um consolo de Deus, né? Eu vejo assim, porque nós não fazemos para nós, né? Nós podíamos estar outra coisa, eu cuidando dos meus filhos doentes, a Maria lá com os netinhos. Então, nós estarmos aqui é por amor a Deus e por amor aos filhos dos senhores e nossos, que nós sabemos que não acaba aqui, né? Nós queremos só isso. Então, nós agradecemos muito, né, que os senhores fizeram hoje para nós parte desse consolo de Deus, né? Um carinho de Deus nesse momento de lutas, né? É muito mais fácil a gente ler, né, que seremos perseguidos, do que viver a parte, né? A hora que chega essa parte de vivermos a perseguição, as calúnias, as injúrias, se alegrar nisso é difícil, né? Então, agradecemos muito aos senhores por terem resistido aqui, nós já vamos encerrar, né? Também, depois, se vocês tiverem sugestões de livros, como a senhora Cristina, é muito bom para nós, porque só de pensar que tem mais livros que a gente pode sugerir para os pais de confiança, assim, nós ficamos muito felizes. Então, podem me passar no privado, a professora Maria Aparecida, pela plataforma, a professora já anotou os daqui, e esperança, né? Confiança que, com a graça de Deus, vamos chegar onde Deus pensou.
da Cidade Dourada a gente indica, né, em algumas salas já, o Domínio da Ferrovia, nem conhecia. E então nós agradecemos mais uma vez aos senhores pela coragem, pela fortaleza de terem enfrentado o cansaço e pedimos que rezem por nós. Vamos encerrar com uma oração, que Nossa Senhora possa abençoar cada lar, cada família, restaurar as forças para o final da jornada. Já estamos na reta final, hein, gente, né? 2 volumes praticamente, faltam 2 volumes e meio, 3 volumes, então é mais um ano, mais um motivo para agradecer, né? Então, pode fazer, Maria, a oração. Primeiramente, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, procurem-nos, né? Qualquer professor, a professora Luciana, de uma forma muito especial, não é? Procurem-nos, tirem as dúvidas, mostrem algo que não está bom, que poderia ser melhor. Isso é muito importante, né? Hoje crescemos um pouquinho mais com a partilha dos senhores, tá? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, boa noite, bom descanso. Boa noite para as crianças que resistiram aí. Um abraço, muito obrigada, gente. Boa noite, Deus abençoe. Amanhã é aula cedinho, hein? A professora Maria Aparecida vai esperar. Com certeza. A Helena, todo mundo. Miriam. Mirinha. Tchau, professora, salve Maria. Tchau, professora, salve Maria. Tchau, professora, salve Maria. Até amanhã. Professora, salve professora. Tchau, professora Luciana. Tchau. Até amanhã, professora. Tchau, salve Maria. Ana Clara. Até amanhã, professora. Se Deus quiser, até amanhã. Olha lá os filhos da professora Luciana. Estão esperando o né? Salve Maria. Tchau, boa noite. Boa noite.